no Desinformando de hoje, a desinformação não poupa nem o luto. No S Informa, uma pesquisa sobre a troca das profissões pela inteligência artificial, mas também um alerta sobre essas pesquisas. E no Fake Old, será que é verdade que fios brancos são sinais de estresse? Pois é, Desinformando está entrando na rede agora, não perca, tá ok? Olha, então vamos começar o nosso bate-papo aqui com o nosso querido, sempre presente e muito bem informado, Diego de Deus. Diego está aí participando com a gente, sempre trazendo ótimas informações. Ele que é jornalista, ele é pesquisador. E olha, aproveite então que você está escutando a gente, curte, não esqueça de se registrar lá também no nosso portal, ou aqui no nosso portal Democracia da Desinformação no YouTube, para você sempre ser avisado dos novos episódios. Pode assistir todos os episódios anteriores. Também estamos na plataforma Spotify e também no YouTube Music, para que você possa escutar naquela caminhada diária que você faz, ali no carro, para que você nos ajude a combater essa grande praga do nosso século, que é a desinformação. Sem perder tempo, vamos lá no nosso quadro A Ruim da Semana. Diego, pois é, tivemos uma perda que foi bastante significativa para o Brasil todo, uma perda da filha do Gilberto Gil, a Preta Gil. Depois de muita batalha contra o câncer, né, ela faleceu. E nem esse momento de comoção parece que foi poupado pela desinformação, não é? O que aconteceu? Pois é, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. De fato, né, chega a impressionar a que ponto que esses criadores, esse tipo de conteúdo, geralmente acabam se apropriando para conseguir serem tão oportunistas ao ponto de criar determinados conteúdos, né? Não respeitando a dor da família, dos fãs, mas, sobretudo, essa pessoa que se foi, essa pessoa que foi tão marcante, né? Não somente para a música brasileira, mas, enfim, para todos aqueles que acompanhavam o trabalho da Preta Gil. Circulou na última semana, professor, essa informação, na verdade, um vídeo de quase 15 minutos, no qual esse apresentador aqui, né, alegava que a Preta Gil teria escrito uma carta antes de morrer a Bolsonaro pedindo desculpas pelas críticas que ela fez ao Bolsonaro ao longo da vida. Vamos lembrar que lá em 2011 houve, né, um caso bastante emblemático envolvendo a Preta Gil e o Bolsonaro, a partir de uma participação de programa de TV dos dois, quando a Preta Gil perguntou ao Bolsonaro o que ele faria caso o filho do Bolsonaro se relacionasse com uma mulher negra. E aí ele respondeu dizendo que ele não discutiria a promiscuidade com ela. Né? Então, obviamente, uma alegação muito preconceituosa, enfim, a gente pode elencar aí várias questões a partir dessa fala, né? E aí esse vídeo de quase 15 minutos, com vários gatilhos, por assim dizer, aqui a verificação feita pelo Fato Fake, né, trazendo aqui algumas características presentes na narrativa desse vídeo, né? Então, apelo à emoção, algumas chamadas no WhatsApp, dizendo, né, olha, compartilhe antes que tirem do ar, algo bastante comum nessas peças desinformativas, inclusive, e também aquela alegação, né, de vazamento, de verdades escondidas, né, olha o que estão escondendo de nós, e então compartilhe antes que eles tirem do ar. E essa informação, obviamente, é falsa, né, a verificação feita pelo Fato Fake, a partir, inclusive, de relatos do Gominho, né, que é um apresentador também, que era um amigo muito próximo da Preta Gil, que desmentiu esses boatos, e, mais uma vez, a desinformação se apropriando, sendo extremamente oportunista em qualquer caso que apareça, né. Diego, você falou sobre algumas características que são importantes para a gente começar a entender e também a fiscalizar e prestar atenção como critérios sobre como detectar a desinformação. Mas eu quero que você segure essa informação para a gente falar, misturar tanto essa informa, né, que é o nosso quadro sobre a ciência e a desinformação, e também sobre o pré-verdades, o nosso quadro que você dá as dicas. Para isso, eu vou antecipar o nosso quadro Fake Old, para a gente concentrar essas informações importantes no finalzinho do Desinformando. Então, vamos lá para o Fake Old. Eu que sou aqui, né, um sujeito que tem esses cabelos grisalhos, sempre me preocupei aqui também no cabelo, de que o cabelo grisalho é sinal de preocupação. Uai, né não? É um pouquinho também, professor, por assim dizer. Tem uma relação, mas não é tão direta, tão objetiva quanto nós sempre achamos que fosse, né? Claro, né? A branquitude do cabelo, por assim dizer,
ele pode ser ocasionado por diversos fatores e o estresse, de fato, ele é um deles, mas não é, evidentemente, o principal. Em contrapartida, a calvície, ela pode sim ser uma causa mais direta do estresse. Os cabelos que são pigmentados, professor, portanto, os cabelos que possuem cor, eles são naturalmente mais frágeis. E, portanto, num quadro de estresse, por exemplo, é mais provável que esse cabelo caia. Se o sujeito já tem ali alguns cabelos brancos, é mais provável que esses cabelos brancos continuem. E, portanto, não é que o estresse cause a branquitude do cabelo, mas a derrubada daqueles cabelos que não são brancos. Claro, né? O cabelo branco ele pode ter, como a gente falou, várias outras motivações, questões genéticas, né? Muitas vezes pessoas jovens ali acabam tendo um cabelo branco aqui, outra ali, isso pode ser uma explicação genética, entre outras, o estresse também é uma, porém não tão objetiva, e na maioria dos casos é a derrubada dos cabelos coloridos e a permanência dos cabelos brancos que muitas vezes cria, né, essa percepção de que o estresse causa o cabelo branco nas pessoas. Então eu tô no sal, né? Porque eu fiquei estressado e fiquei careca, ou fiquei estressado com barba branca, né? Se a gente for pensar sobre isso. Mas é ótimo a gente pensar sobre isso. Tem uma solução, uma ideia, uma consequência no nosso corpo, geralmente não é consequência de apenas uma causa, né? É uma série de questões. Sim, tem o estresse, também tem a genética, mas essa história, meu filho está me deixando de cabelos brancos, então ela é uma meia ou um quarto de verdade, não é verdade? Isso, exatamente, bem isso, professor. Então, pois é. Então, pessoal, agora vamos para o nosso quadro Essa Informa. O nosso quadro Essa Informa é sobre as pesquisas que falam sobre desinformação. A gente tem aqui no Instituto Dana de Paula, que é a organizadora, produtora do nosso programinha, do nosso videocast, né? Uma grande preocupação com a inteligência artificial. Vou lembrar novamente, né, que nós estamos aí, né, com o nosso livrinho escrito pelo professor Fernando Moreira. Muito legal o livrozinho, né, que fala sobre inteligência artificial para manés como eu, para todos nós que estamos tentando entender esse processo aí também, né? E ele é super ilustrado, tem muita coisa legal, é mesmo uma guia bem bacana sobre inteligência artificial, que é uma coisa que o Diego tem defendido aqui sempre, que pode ser não, já tem sido um instrumento muito importante para desinformação. E o nosso Essa Informa hoje traz um texto que vai falar sobre, afinal de contas, está sendo substituído mesmo as profissões pela inteligência artificial, porque e nisso também está a produção de informação profissional. Como é que é isso, Diego? Isso mesmo, professor. Um estudo feito por pesquisadores da Microsoft, tá? Eu vou, inclusive, daqui a pouquinho explicar o que isso pode implicar ou não nisso que a gente está trazendo para o quadro de hoje. Eles tiveram como principal objetivo entender quais seriam as possíveis ocupações profissionais que poderiam ser substituídas pela inteligência artificial, qual que é a incidência da utilização da inteligência artificial em determinadas profissões. No primeiro momento ali, eles utilizaram o Copilot, né, que é a inteligência artificial generativa da Microsoft, a partir de determinadas conversas, né, por cerca de 200 mil conversas que foram utilizadas pelos pesquisadores para entender quais são as principais utilidades que o Copilot tem para os seus usuários, né? De acordo com eles, essas conversas foram anonimizadas, portanto, a privacidade desses usuários foram preservadas, e a partir daí, a partir de uma série de cruzamento de dados, eles observaram que as principais utilidades para coletar informações, escrever textos, e fornecer, né, para a realização de coleta de informações, como a gente colocou, portanto, essas atividades mais mecânicas, por assim dizer, que de fato a inteligência artificial pode ser uma excelente alternativa para a economia de tempo, para que nós possamos utilizar o nosso intelecto de maneira mais objetiva, por exemplo, para análise dessas informações coletadas, para interpretação dessas informações coletadas, e, enfim, tirar conclusões a partir disso. Né? Para isso, de fato, como essa ferramenta auxiliadora IA, ela de fato é muito, muito interessante. E a partir desse diagnóstico, professor, eles foram cruzando dados para entender quais profissões poderiam ser mais incididas ou quais utilizam mais da IA hoje em dia. E eles chegaram aos resultados de que atividades como o trabalho intelectual na área de computação e matemática
suporte administrativo, atividades de escritórios e vendas acabam sendo ali as mais incididas a partir do uso da inteligência artificial, e que a inteligência artificial, portanto, né, uma conclusão, uma dedução que eles tiram a partir desse resultado, pode incidir futuramente, sobretudo a partir dessas áreas. O que vale a gente ressaltar nesse estudo, professor? Primeiro... Peraí, Diego. Então, agora nós já saltamos para o nosso pré-verdades. São as dicas que o Diego fala aqui com a gente, né? Isso. Então, olha só, duas dicas que são importantes. Porque, realmente, a gente bate o olho e fala assim, tá, e você já fez o aviso, spoiler, na hora que você começou a falar. Foi produzido pela Microsoft, que, por sua vez, é detentora do Copilot. E aí, o que a gente tem que ficar esperto, então, Diego? Esse já é o primeiro passo de preocupação que a gente precisa saber, que são justamente os possíveis interesses ou as possíveis relações de poderes que atravessam um estudo como esse, né? O segundo ponto também que vale a nossa atenção, e que inclusive a gente nunca chegou a tratar aqui no Desinformando, que essa é uma publicação pré-print, né? Aqui está em português, mas se a gente colocar na versão original aqui, a gente vê que está em pré-print. O que são estudos pré-print, professor? São aqueles estudos que ainda não foram publicados e que ainda passam pela chamada revisão dos pares. Portanto, né, a gente trouxe aqui a título didático para a gente poder discutir essas possíveis relações e também explicar o que é uma publicação pré-print, porque muitas vezes, professor, publicações pré-prints podem ter resultados equivocados, podem ter resultados invalidados por uma metodologia que é frágil, por exemplo. Portanto, muitas vezes, uma publicação pré-print, ela pode conter desinformação. Isso é uma coisa... Mas aí, embalada naquilo que você fala, né? Com o viés de autoridade, né? Ah, bom, foi o Instituto tal que publicou. A Microsoft... Então é verdade. Mas sendo pré-print, ele não foi visto por pares. Então, ele pode ser uma grande forma de desinformação, né? Exatamente. Esse texto que a gente trouxe, por exemplo, ele já está na sua terceira versão. Portanto, ele já está indo e já está voltando pelos revisores que estão analisando esses dados. É claro, os resultados que eles apresentam parecem ser muito interessantes, mas a gente precisa ter essa validação, essa chancelada aí por parte dos especialistas para validar se o estudo de fato possui um rigor metodológico, um rigor científico, para ele sim ser caracterizado como um conhecimento científico relacionado à inteligência artificial. Então, vale muito a nossa atenção nessas publicações que se dizem científicas, mas que ainda não são. Podem ser, mas no momento não são. E aí eu queria que você voltasse a conversa sobre a questão do nosso quadro Ruim da Semana, em relação à notícia da Preta Gil, né, da fake news sobre isso, que você falou que tem, lá dentro dessa notícia tem algumas dessas características. Essas características, quais foram? Primeiro, um vídeo, né? Aquela questão de uma palavra vale mais do que 1000 palavras, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, justamente. Você tem ali um jornalista, um suposto jornalista, que está ali apresentando a notícia, portanto, já tem aí vários critérios de autoridade. O jornalista, uma notícia falando que a Preta Gil escreveu uma carta, ou que essa carta foi encontrada com os objetos da Preta Gil pedindo perdão ao Bolsonaro. Você tem também aqueles próprios indícios que a verificação do fato fake trouxe, né? Compartilhe antes que tirem do ar. Essa é uma justificativa. A ideia da urgência, né? Da urgência, né? Então, e isso vale muito a nossa atenção também, professor, quando a gente recebe pelo WhatsApp. Esse vídeo circulou muito pelo WhatsApp, que é aquele selo que o próprio WhatsApp oferece de encaminhado com frequência. E geralmente, quando essa mensagem vem com esse selo de encaminhado com frequência, vem uma lupazinha ao lado dessa mensagem. O que é essa lupazinha? Se você clicar nessa lupa, o WhatsApp te redireciona para o Google e te dá as informações que são relacionadas a essa verificação. Eu não cheguei a receber essa mensagem, né? Senão a gente poderia fazer o teste. Mas nesse caso, muito provavelmente, se a gente clicasse na lupazinha desse vídeo, ela seria direcionada para as verificações que foram feitas pelo fator fake que a gente trouxe aqui, mas também a agência aos fatos chegou a fazer a verificação. Portanto, a gente consegue ter esses recursos para não cair também na desinformação, professor. Boas dicas demais. E semana que vem tem mais. Um abraço para vocês. É isso aí, pessoal. Até a próxima.